E aí pessoal, tudo bem? Beleza? Professor Roque para mais uma super aula de biologia aqui dentro da área da ecologia, que é aquela ciência que procura estudar a relação entre os seres vivos e o meio ambiente. E a matéria da aula de hoje é sucessão ecológica. Você já ouviu falar sobre uma sucessão ecológica? Se não, então preste muita atenção na videoaula de hoje, certo? É o seguinte, você sabe o que é uma sucessão, não é mesmo? Uma sucessão é uma sequência de fatores que vão acontecendo. E no caso de uma sucessão ecológica, é uma sucessão de fatores que vão acontecendo dentro da ecologia. A sucessão ecológica é uma parte da ecologia que procura estudar o processo de transformação de um determinado ambiente, de um ambiente não colonizado, ou seja, um ambiente onde não existem seres vivos, para um ambiente, que existe uma grande quantidade de seres vivos. Então, a sucessão ecológica ela procura estudar esse processo, de ocupação de um determinado ambiente durante um intervalo de tempo. Perceba, por exemplo, a sucessão ecológica acontecendo nessa imagem. Você pode ver que existe um processo de transformação acontecendo ao longo do tempo, onde você tem aí as espécies pioneiras, a fase intermediária, que são a comunidade secundária, e o processo de desenvolvimento final, que é chamado de clímax. Então a gente vai estudar agora como que acontece esse processo, quais são os seres vivos que participam dessa comunidade pioneira, quais são os seres vivos que participam dessa fase intermediária e como que é a comunidade clímax. Beleza? Então a sucessão ecológica ela procura estudar esse processo de transição, de ocupação de um determinado ecossistema. Beleza? Então imagina, por exemplo, uma rocha como essa que você está vendo aí na imagem, certo? Perceba que seria muito difícil uma planta, um animal sobreviver aí nessa rocha sem alimento, sem nutrientes, certo? Então, para que um ambiente como esse, que não é habitado por nenhum ser vivo, comece a ser habitado, tem que existir um processo de ocupação, que começa com o chamado de intemperismo. O que é o intemperismo? Certo? O intemperismo é a ação da chuva, do sol, dos fatores climáticos em relação ao desgaste dessas rochas. Então essa rocha que você está vendo, ela vai começar a ser desgastada, certo? O que vai permitir nessa rocha criar fendas que permite a ocupação dos seres vivos. Por quê? Se não existir essas fendas criadas pelo intemperismo, ou seja, pela ação do sol e da chuva, seria impossível a retenção de água para que uma possível planta possa sobreviver, certo? Então, a primeira ação que acontece dentro do processo de sucessão ecológica, que é necessário acontecer para que um ambiente que não era ocupado passe a ser ocupado, seria o intemperismo, que é a ação do sol, da chuva, do vento, do clima como um todo, proporcionando o desgaste dessas rochas aí, certo? Criando fendas, e essas fendas vão acumular água, e essa água acumulada permite o aparecimento de seres vivos pouco exigentes, que fazem parte da chamada de comunidade pioneira. E o que é a comunidade pioneira? Certo? A comunidade pioneira faz parte de seres vivos, como eu disse, pouco exigentes, ou seja, eles não precisam de muita coisa para sobreviver, certo? E quem são os principais seres vivos que fazem parte dessa comunidade pioneira? São chamados de líquens. Você já ouviu falar sobre os líquens nas aulas de relação ecológica. O líquen, ele não é um ser vivo. O líquen é uma relação ecológica que existe entre algas e fungos, o que permite com que essa relação ecológica, ou seja, essa associação, possa sobreviver em vários tipos de ambientes, como nessa rocha que você está vendo na imagem. Perceba que dificilmente qualquer planta conseguiria se adaptar a uma rocha seca como essa, mas essa associação, que são os líquens, eles conseguem sobreviver por causa que os fungos que estão associados às algas, eles conseguem captar o pouco da umidade do ar que existe, certo? E as algas, fazendo fotossíntese, passam matéria orgânica para o fungo. Então essa associação consegue sobreviver em ambientes muito difíceis. Então a gente fala que os líquens são seres vivos pouco exigentes, porque eles conseguem sobreviver em condições que poucos seres vivos conseguiriam sobreviver. Só que os líquens eles têm um papel muito importante dentro da sucessão ecológica. Por quê? Com o passar do tempo, os fungos ali, eles vão liberando substâncias químicas que vão fazendo com que o desgaste da rocha vá acontecendo. E com o passar do tempo, os líquens eles vão morrendo,
certo? E criando um solo superficial, ou seja, uma pequena quantidade de nutriente ali naquela rocha, né, que vai permitir com que outros grupos de plantas, né, mais exigentes vão aparecendo. Então os líquens vão morrendo, vão se depositando e vão criando um solo superficial para que outras plantas vão aparecendo, como por exemplo os musgos, né, que eles vão aparecendo a partir do momento, né, que existe uma quantidade de água ou de solo disponível. Então os musgos, que são as plantas que vocês estão vendo aqui, né, na maioria das vezes na sucessão ecológica eles vão ocupar o segundo lugar aí, né, dentro de uma sucessão ecológica, fazendo parte aí dessa comunidade pioneira de seres vivos pouco exigentes que chegam primeiro, como o próprio nome já fala, em um determinado ambiente e começa a colonizá-los. A comunidade pioneira é fundamental para o estabelecimento da chamada de comunidade secundária, certo? Essa comunidade secundária também é chamada de série, que constitui plantas de pequeno porte, como as ervas, que você pode ver aqui. O que são as ervas? São plantas com caule, né, flexível, plantas de pequeno porte, geralmente de caule flexível, de ciclo de vida curto, certo? Então essas ervas vão surgir primeiro, vão criar condições, vão morrendo, criando condições para que plantas de maior porte vão aparecendo, como é o caso dos arbustos, que são essas plantas de maior porte que você está vendo aqui. Então os arbustos, ao contrário das ervas que têm caule flexível, os arbustos eles já têm caule lignificado, né? Ou seja, já tem uma madeira que faz com que eles não, né, balancem muito e possam atingir um porte cada vez maior. Então você vai percebendo que a partir dos líquens surgem os musgos, depois as ervas, depois os arbustos, que são plantas maiores, certo? Plantas de pequeno porte com caule, né, com diâmetro muito pequeno. Isso faz parte aí da comunidade secundária, também chamada de série, certo? Então, o próximo estágio e último estágio de uma sucessão ecológica, então nós temos a comunidade pioneira, a comunidade secundária. Qual seria esse terceiro estágio? A comunidade clímax. A comunidade clímax, ela é quando aquele ambiente chegou no seu estágio máximo de desenvolvimento, certo? E o que acontece na comunidade clímax? Ao contrário das outras comunidades, da pioneira e da secundária, onde a biodiversidade só ia crescendo, na comunidade clímax a biodiversidade ela para, ou seja, o número de espécies diferentes que vão aparecendo ali é parado. Por quê? Porque você já tem cadeias alimentares altamente complexas, né, que vão fazer com que a cadeia alimentar aconteça ali, né, tendo um equilíbrio dentro desse ambiente, desse ambiente chamado de clímax, certo? Que é o estágio máximo do desenvolvimento de uma sucessão ecológica, beleza? Então, na comunidade clímax, né, os próprios seres vivos eles já criam condições de temperatura ambientais para que eles mesmos possam sobreviver, certo? E o interessante é que a comunidade clímax, muitas vezes você imagina que é uma floresta de grande porte, como a floresta amazônica, a Mata Atlântica. Mas não, ambientes como esse, como por exemplo aqui, um deserto, a caatinga, você fala, nossa, esse ambiente aí não chegou na sua comunidade clímax. Chegou sim, é porque as condições ambientais de determinados locais, certo? Não permitem com que uma grande biodiversidade vá aparecer. Igual, por exemplo, aqui na caatinga, que é um ecossistema muito comum no Brasil, certo? Isso aqui nunca vai se transformar numa floresta. Por quê? Porque as temperaturas são muito altas, as condições ambientais impedem aí com que grandes florestas apareçam. Então a comunidade clímax aqui no ambiente da Caatinga é esse aqui. No Cerrado, por exemplo, como você pode ver, nunca vai aparecer uma floresta de grande porte igual na floresta amazônica. Porque as condições ambientais do Cerrado fazem com que a comunidade clímax do Cerrado seja dessa forma. Árvores de pequeno porte, vegetação rasteira, é o máximo de evolução que esse ambiente pode chegar em sua comunidade clímax. Então perceba que uma comunidade clímax não necessariamente é uma floresta, ela pode variar de acordo com as condições ambientais que aquele tipo de ecossistema fornece, certo? Bem, uma sucessão ecológica ela pode ser dividida em dois tipos, uma sucessão primária e uma sucessão secundária. Então vamos entender a diferença. Uma sucessão primária é quando a sucessão ecológica ela acontece em um ambiente que não existia nenhum tipo de ser vivo, como por exemplo aqui, uma rocha
nua, igual você está vendo aqui, um ambiente que não tinha nenhum ser vivo, ou aconteceu erupção vulcânica e cobriu de lava todo um determinado local ali, e esse ambiente começa a ser colonizado novamente. Isso é um caso de uma sucessão primária, ou ambiente de duna, igual você está vendo aqui, certo? Isso aí quer dizer o quê? O que é uma sucessão primária? É uma colonização de um ambiente que acontece primeiro, ou seja, não existia nenhum tipo de ser vivo ali e esse ecossistema começa a ser habitado a partir de então, certo? Isso é um exemplo de sucessão ecológica primária. Uma sucessão ecológica secundária seria quando um ambiente que já existia ser vivo, ele sofreu um impacto ambiental muito grande e ele começa a ser colonizado de novo, como por exemplo, um desmatamento, igual você está vendo aqui, essa área foi desmatada, certo? Bem, a sucessão ecológica vai começar a acontecer, só que uma sucessão ecológica secundária, ela acontece de forma muito mais rápida que uma sucessão primária. Porque um ambiente desmatado, igual você está vendo aqui, ele já tem registro de seres vivos. Provavelmente tem um banco de semente ali nesse solo, tem matéria orgânica disponível no solo, fruto da vegetação anterior. Então, uma sucessão secundária é quando você tem um ambiente que já existia uma população, uma comunidade ali de indivíduos, e esse ambiente foi desmatado e vai começar o processo de sucessão ecológica novamente, certo? Então aprendeu? Sucessão primária, ambiente que nunca foi colonizado. Sucessão secundária, ambiente que já foi colonizado, mas foi desmatado, destruído naturalmente ou pelo ser humano e começa a ser colonizado de novo, beleza? Então eu espero que você tenha entendido o que é uma sucessão ecológica. Esse processo de colonização de um ambiente, que começa com o intemperismo, que é a ação do sol e da chuva, passa para a comunidade pioneira, comunidade secundária e no final chega na sua comunidade clímax, que é o estágio máximo de desenvolvimento de um ambiente. E vimos que esse estágio máximo de desenvolvimento de um ambiente varia de acordo com a localização do local, Os fatores climáticos influenciam muito sobre a biodiversidade de um ambiente. Geralmente os ambientes mais úmidos, eles têm uma biodiversidade maior, como é o caso da floresta amazônica e da Mata Atlântica. E aprendemos também que uma sucessão ecológica ela pode ser primária, quando acontece em um ambiente que nunca foi colonizado por um ser vivo, que demora muito mais que uma sucessão secundária, que é quando um ambiente que já foi desmatado, ele começa a ser colonizado novamente. Beleza? Espero que você tenha entendido essa videoaula. Professor Roque Alves, para tirar suas dúvidas aí dentro da área de biologia. Beleza? Sucessão ecológica. Valeu, até a próxima, meu amigo. Tchau!